Hoje nós vamos ver a questão da consciência em Dostoiévski. Por ocasião de um congresso internacional que teve em Veneza para comemorar os 150 anos do nascimento de Dostoiévski, se reuniram os principais estudiosos do mundo inteiro da obra dele. E justamente o encontro tinha o seguinte título: Dostoiévski e a consciência de hoje. Embora em 2022 já se comemorem 200 anos, os 200 anos de Dostoiévski, a questão da consciência permanece o mesmo. Então vamos ver a opinião desses grandes estudiosos. Eu vou dar alguns nomes só para ter uma ideia. Viktor Shklovsky, da então União Soviética; Ettore Bogato, da Universidade de Roma; George Steiner, da Universidade de Cambridge; e Luigi Pareisson, da Universidade de Turim. Isso apenas para citar os mais importantes, mas há outros que serão citados. Então cada um foi dando a sua interpretação da obra de Dostoiévski, vista do ponto de vista da consciência. Então começando por Luigi Pareisson, que é famoso, já foi traduzido no Brasil. Ele tem uma teoria da formatividade muito interessante e tem obras suas publicadas aqui. Então o que ele dizia? Ele dizia que a questão do mal é uma questão extremamente importante em Dostoiévski. Os protagonistas das obras dele sentem a atração pelos mecanismos do mal. Diante disso, a interpretação mais frequente em Dostoiévski é uma interpretação pessimista, uma vez que a experiência fundamental e decisiva nele é a experiência do mal. Bom, para ele o mal não é apenas a fragilidade e a fraqueza próprios do homem, ou a incapacidade humana de persistir no bem, mas é a instauração positiva de uma realidade negativa, efeito de uma deliberada vontade de mal, a presença de uma forma demoníaca no mundo humano. Isso não significa que ele considere o mal como absolutamente irremediável, nem que ele professe uma espécie de maniqueísmo, bem de um lado, mal do outro. Mas vamos ver então os termos em que se manifesta o Luigi Pareisson. Eu cito agora: a concepção filosófica de Dostoiévski não é otimista porque não minimiza a realidade do mal, mas também não é propriamente pessimista porque não afirma a insuperabilidade do mal. Antes, é uma concepção trágica que coloca a vida do homem sob a insígnia da luta entre o bem e o mal. O mal é dialético. A autodestruição do mal já é o início da instauração do bem. Isso explica por que Dostoiévski, que é tão vigoroso e poderoso pintor do mal, seja tão parco na representação do bem. O fato é que ele não se preocupa em mostrar o bem, não tanto porque o bem já seja evidente de per si, quanto antes porque é o próprio mal que, com a sua autodestruição, dá testemunho do bem. A afirmação de Dostoiévski do bem é a mais indireta e tortuosa que se possa imaginar. Com a representação autodestruidora do mal, ele considera a sua obra realizada, conforme demonstra a continuação não escrita de Crime e Castigo. É o silêncio de Cristo diante da tumultuosa eloquência do cardeal e o respeito para com a prolixa verbosidade do diabo em colóquio com Ivan Karamazov.
Mas se a intenção de Dostoiévski é que essa dialética de bem e mal não seja algo cósmico, embora grandioso, mas sim uma tragédia humana, ou melhor, a tragédia do homem, é preciso que essa dialética esteja inteiramente baseada na liberdade. E a interpretação pessimista de Dostoiévski deverá ser integrada com o reconhecimento que, para ele, a experiência fundamental não é tanto aquela do mal, quanto antes uma experiência ainda mais original e profunda, a experiência da liberdade. Que a realidade do mal seja fruto da liberdade, e mais precisamente de uma liberdade ilimitada e arbitrária, que, como ato de rebelião, é vontade positiva de mal. Isso aparece no episódio, na atitude, na vicissitude, na história exemplar de Raskolnikov, de Stavrogin e dos demônios, onde a rebelião toma o aspecto de uma titânica, embora destinada a falhar, exaltação de si, para além de qualquer norma. Ou então se exprime na indiferença de uma personalidade em que uma enorme força não usada está prestes a desagregar-se no nada. Ou então chega à exaltação e à destruição universal. Para Dostoiévski, há duas liberdades. A liberdade do Gênesis, com a qual Adão se rebela contra Deus, e a liberdade do Evangelho, com a qual a liberdade de Cristo liberta os homens. Já que se falou em Cristo, então agora a pergunta seguinte é: que tipo de cristianismo é o de Dostoiévski? Temos aqui então o professor da Universidade de Pádua, uma das mais importantes da Itália, Evel Gasparini, que diz o seguinte, citando de novo: Dostoiévski, em sua maturidade, nunca acreditou na divindade de Jesus Cristo e nunca afirmou ser a sua natureza transcendental, a natureza do Cristo, dando antes roupagens cristãs a particulares correntes pré-cristãs dos povos eslavos. Para chegar a esse ponto crucial, o conferencista, então, enumera muitos casos da cristologia popular russa ligados ao raskol, ou seja, à ruptura. Como, por exemplo, o caso de um certo Nikite, que pregava o resgate da culpa por meio do sacrifício de seus próprios filhos e da tentativa de ele mesmo morrer crucificado como Cristo. Depois de uma minuciosa enumeração de casos semelhantes, o conferencista enfrenta a atitude de Dostoiévski diante da ideia do século de ouro e do paraíso terrestre, não apenas na Rússia, mas em muitos outros países. Bom, o representante da Universidade de Paris, Pierre Pascal, professor Pierre Pascal, apresentou então na sua conferência, a qual ele deu o título de A Fé de Dostoiévski no Homem, a seguinte pergunta: o paraíso na Terra, que Dostoiévski não define claramente, é cristão? Aqui vai a síntese da sua resposta. Os autores que abordaram esta passagem do paraíso na Terra de Dostoiévski veem frequentemente um resquício sobrevivente do entusiasmo do escritor pelo socialismo utópico. De acordo com Vyacheslav Ivanov, crítico e poeta simbolista russo, o sonho de um paraíso natural para os homens próximos da natureza e bons por natureza remonta em Dostoiévski às primeiras impressões que ele recebera da leitura das obras de Rousseau. Entretanto, essas observações aplicam-se com mais propriedade ao mito do século de ouro e à utopia do palácio de cristal, que, citando agora, com seu caráter ambíguo, ambas comportam, carregam um significado pagão. O paraíso terrestre, mesmo que Dostoiévski tivesse chegado a essa noção via Rousseau ou via pseudo-cristianismo dos adeptos de Saint-Simon, é essencialmente cristão porque depende do preceito amai-vos uns aos outros. Pode-se por acaso dizer que ele substitui para Dostoiévski o paraíso prometido por Cristo? Bom, isso significaria prejudicar indevidamente as suas opções religiosas. Pelo que me diz respeito, eu não sei se Dostoiévski acreditava ou não no paraíso do Cristo. De qualquer maneira,
Um paraíso relativo que os homens deveriam procurar para si mesmos sobre a terra não é incompatível com o paraíso absoluto prometido no céu. Bom, agora a questão da dimensão da esperança que surge no final do romance Crime e Castigo, no epílogo do romance Crime e Castigo. Então, sobre essa dimensão da esperança, diz novamente Luigi Paraíso, citando: não posso certamente afirmar que em Dostoiévski não exista também a dimensão da esperança. Mas o que é certo é que o peso das estruturas da esperança é um peso inferior ao peso das estruturas da negação da esperança. Uma análise mesmo superficial das memórias do subsolo, que pode ser considerado um modelo, permite-nos notar como este desespero se desenvolve num crescendo de hipérboles e de imagens acumuladas, o que lembra o método gogoliano da construção de almas mortas, em que o desespero ético é uma mola artística, um procedimento artístico muito peculiar. Para compreender a função dominante da ausência de esperança, poder-se-lhe introduzir a oposição tensão-ausência de tensão. Esta oposição gera uma energia. Em função do método gótico romântico expressionístico de Dostoiévski, o escritor cria as personagens de modo que hajam proporcionalmente à tensão. O polo da tensão, onde se move o romance, é de sinal negativo. Para que a tensão haja como realidade da obra, é necessária a presença de um polo positivo. Mas esse polo, no plano da realidade dos romances, é mais fraco. Ou melhor, é de intensidade menor. Várias personagens, Pierre Kavinsky, Fyodor Karamazov, aparecem para suscitar a convicção de sua historicidade. Sônia Marmeladova, o Makar Ivanovich são dados para sublinhar o símbolo que representam, o caráter simbólico que representam. Indo agora para George Steiner, da Universidade de Cambridge, que apresentou um texto chamado Dostoiévski e o pastoralismo radical, vamos encontrar a seguinte conclusão. Cito: os escritores realistas do século XIX sempre deram aos seus leitores a verdade encontrada. Sempre propuseram uma verdade que eles mesmos haviam encontrado. Dostoiévski impele seu público leitor a procurar penosamente uma verdade grande, uma verdade importante para todos, uma verdade ardentemente desejada e nunca conquistada. Dostoiévski amava filosofar, refletir sobre os problemas mais importantes para os que querem viver conscientemente e aproveitar ao máximo o período de tempo que nos foi oferecido por uma força ignota. Além dos mistérios da psicologia e da sociologia que ele estuda, que ele faz investigar pelas suas personagens, ele quer resolver os problemas principais da existência humana. Dostoiévski levanta o problema da finalidade da existência humana, do sentido que tem os tormentos dos quais se compõe a vida humana. E a consequência necessária desta questão é a segunda: a existência de uma força sobre-humana, a existência de um ser desconhecido, a existência de Deus. Essas duas questões formam a base filosófica dos romances de Dostoiévski, e os seus protagonistas as discutem sem parar, procurando continuamente as provas para respostas possíveis. Voltando agora, terminou a citação. Voltando agora a Crime e Castigo, verifica-se que jamais Raskolnikov teria se manifestado sobre a certeza da existência ou não de Deus. Pelo contrário, a dúvida se manifesta até nas suas conversas mais íntimas com Sônia Marmeladova. Basta citar aqui, na tradução de Paulo Bezerra, uma frase, um exemplo típico dessa dúvida, quando Raskolnikov diz a Sônia o que poderá acontecer com a pequena Polishka no futuro, e que seria o mesmo que aconteceu com ela. Não pode ser.
gritou Sônia alto, desesperada, como se lhe tivessem dado uma súbita facada. Deus não vai permitir um horror como esse. Mas permite com outras. Não, Deus a protegerá. Deus, repetiu ela fora de si. Mas pode ser que Deus absolutamente não exista, respondeu Raskolnikov até com certa maldade. Desatou a rir e olhou para ela. Nessa mesma página do romance, quando Raskolnikov se ajoelha à frente de Sônia, para a surpresa dela, dizendo: eu me inclinei diante de ti. Eu me inclinei diante de todo o sofrimento humano. É mais um exemplo da não congruência entre aquilo que, em certos aspectos, o crítico Joseph Frank interpretou como sendo aspectos da vida e aspectos da crença de Dostoiévski, tá? Como sendo aspectos da vida e aspectos da crença dos protagonistas de Dostoiévski. No caso de Raskolnikov, fica essa dúvida constante e a esperança com sinal positivo, esboçada no final do livro, no epílogo, quando ele aceita o amor de Sônia para com ele e o dele para com Sônia. No quinto e último volume da série de Joseph Frank, chamado O Manto do Profeta, que abarca a década 1831-1881 da obra publicada de Dostoiévski, não é? Então, o que diz Joseph Frank, que lecionava, né, na Universidade Princeton? O que ele diz? Ele retoma Dostoiévski a partir de julho de 1871, que é a data do final da sua primeira estada na Europa. Ele havia ficado na Europa durante 4 anos com a mulher Anna Grigorievna, em parte para fugir aos credores, tantos dele como do irmão Mikhail, que era o diretor da revista Tempo e Época, das revistas Tempo e Época, editadas juntos com Dostoiévski. Não é que os credores tivessem sido saciados, mas agora Dostoiévski já tem a seu favor pelo menos 3 obras-primas: Crime e Castigo, O Idiota e Os Demônios, e seus honorários como escritor são mais do que prometedores. João Alexandre Barbosa, que foi editor da EDUSP e responsável pela publicação dos livros de Frank, dedicou um vasto ensaio à última obra dostoiévskiana de Frank, que passo a sintetizar. A partir de 1873, Dostoiévski começa a publicar regularmente no jornal conservador O Cidadão. Mais tarde, ele passou a ser, além de colaborador, editor desse mesmo jornal. Passou a publicar lá uma coluna onde foi saindo sua obra chamada Diário de um Escritor. E mais tarde, capítulos de seu penúltimo romance, O Adolescente, que foi publicado em livro em 1876. Frank vê O Adolescente como sendo o cavalo de Troia de Dostoiévski, pela incompletude e pela desorganização transmitida pelo romance, principalmente se comparado no que há de organizado nas teses, ainda que polêmicas e sujeitas à contestação de toda a ordem, defendidas pelo escritor nas suas obras-primas anteriores. Em 1876, após a publicação de Adolescente, Dostoiévski dá continuidade ao Diário de um Escritor, só que agora como uma publicação independente e não mais como coluna de um jornal. Citando palavras de Dostoiévski: cada número será composto de 16 a 24 páginas de impressão pequena no formato de nossos jornais semanais. Mas esse não será um jornal. Todos os 12 números formarão um todo, um livro escrito por uma única pena. Será um diário no sentido literal da palavra. Um balanço de impressões de fato experimentadas cada mês, um balanço do que foi visto, ouvido e lido. É claro que algumas histórias e contos serão incluídos, mas a primazia será sobre acontecimentos reais. Cada número sairá no último dia do mês
e será vendido separadamente nas livrarias. No diário, nenhuma figura literária é mencionada mais do que Dom Quixote, que vem a ser associado, de acordo com o crítico Frank, na mente de Dostoiévski, à própria Rússia, na presumida pureza e altruísmo de sua política externa e seu constante empenho em encarnar um ideal de lisura na cena mundial. Conforme se sabe, depois de haver sido comutada a sua sentença de morte, pelo czar, Dostoiévski passara a sentir uma gratidão tão intensa para com o próprio czar que passou a apoiar o czarismo, mesmo que idealmente, o que explica essa citação que eu acabei de fazer. No número de setembro de 1837, Dostoiévski publica no diário um texto intitulado Uma Mentira é Salva por Outra Mentira, onde ele enxerta no livro de Cervantes um episódio não existente, um episódio inteiramente reflexivo em que Dom Quixote comenta com Sancho as razões pelas quais os cavaleiros andantes, seres humanos como ele ou como Sancho, são capazes de aniquilar exércitos inteiros de homens bem armados, e chega à conclusão de que isso só é possível porque aquela primeira mentira é salva por outra, ou seja, há de se acreditar na primeira, e deste modo, salvando-se o ideal que esta representa, Joseph Frank interpreta a intervenção dostoiévskiana sobre o texto de Cervantes como se tratando na obra de Dostoiévski de, citando, um questionar-se secreto acerca do glorioso futuro histórico russo que ele proclamava de maneira tão estridente. Ao mesmo tempo, tratava-se de recuperar a si mesmo do desespero enquanto contemplava sua Dulcinea russa. Fim da citação. João Alexandre indaga muito argutamente a respeito, citando: a própria contrafação do episódio já não seria uma maneira de salvar uma mentira por outra mentira, dando ao autor a possibilidade de realizar a melancólica reflexão que está no diário sobre as incertezas que cercavam as suas mais ostensivas crenças, as quais, não obstante, deveriam para ele permanecer vivas? Em 1878, Dostoiévski dá por encerrada a publicação do diário. Eventualmente, ele voltará a escrever alguma coisa a respeito até 1880. Em 81, ele celebra uma conferência de Moscou sobre Pushkin com um famosíssimo discurso, e é o último número de janeiro de 81. Ele está preparando os Irmãos Karamazov. A última parte do livro de Joseph Frank é dedicada à análise do romance Os Irmãos Karamazov. A sua leitura mostra a riqueza com que agora Dostoiévski se utiliza de alguns recursos estilísticos que eram antes apenas esporádicos. É o caso, para citar apenas alguns, da dimensão simbólica que o autor passa a emprestar a cada um de seus personagens, muito mais intencionalmente do que no passado, como ocorreu com a dimensão simbólica de extração napoleônica assumida por Raskolnikov em Crime e Castigo. Cito então um trecho desse último livro de Joseph Frank dedicado aos Irmãos Karamazov. Em Os Irmãos Karamazov, a cada um dos principais personagens é dada uma dimensão simbólica semelhante, mais apropriada à sua situação e à sua personalidade. Esses personagens são todos, portanto, não apenas indivíduos particulares, não apenas tipos sociais contemporâneos, mas são vinculados a vastas e velhas forças culturais e históricas e conflitos morais e espirituais. A rica rede de alusões literárias e bíblicas que se entrelaçam com a ação através do livro torna espessa e enriquecedora a textura da obra,
e dá a seus conflitos a dimensão e a ressonância que estamos habituados a encontrar na tragédia poética e não mais nos cotidianos espaços do romance. É isso.